Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Altíssimo, em o nome do Senhor Jesus, abra o seu entendimento agora. Remova o espírito que tem bloqueado o seu entendimento, que tem cegado o seu entendimento para impedi-lo de ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus, ao discernimento da palavra de Deus, da voz de Deus, da voz da fé, da voz do Espírito Santo. Seja livre em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Presta atenção, por favor. Nós estamos falando nesses dias sobre o texto de Malaquias, capítulo 3, quando Deus falou: eu, o Senhor, não mudo, eu não mudo a maneira de ser. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele está falando com respeito àquelas pessoas desobedientes, rebeldes, transgressoras, mentirosas, enganadoras, hipócritas, aquelas pessoas que dizem crer nele, porém vivem uma vida totalmente contrária à fé que dizem ter. São os filhos de Jacó. Então Deus faz uma chamada forte. Faz uma chamada forte dizendo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Quer dizer, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Se vocês estão sofrendo, mentirosos, se vocês estão sofrendo, traidores, se vocês estão sofrendo, pecadores, se vocês estão sofrendo, vocês que vivem na pornografia, na mentira, no engano, na prostituição, na promiscuidade, você que vive uma vida completamente contrária àquela que está escrita na minha palavra, então como é que eu posso atender e sustentar esses seus vícios, essas suas mentiras? Se eu abençoar você, eu estarei abençoando a sua mentira. Se eu abençoar você, eu estarei abençoando a sua prostituição, tudo que não presta em você. Logo, eu estarei combinado com o diabo, meu inimigo. Não dá. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é uma questão de inteligência. Você usa a sua capacidade de pensar e chega à conclusão: realmente, eu preciso mudar, eu tenho que mudar, porque se eu não mudar, as minhas orações não vão resolver a minha vida, os meus problemas, os meus jejuns não vão ajudar em nada, a minha frequência na igreja não vai resolver o problema, porque eu não quero mudar. Enquanto você não mudar, enquanto você não dar um giro de 180 graus e voltar-se para o Senhor dos Exércitos, ele vai se manter afastado de você. E aí ele chega e faz a seguinte pergunta: em que havemos de tornar? Em que havemos de nos voltar para ti? É a pergunta que você faz para ele. Você faz para ele. O que eu tenho que fazer para voltar para ti? Então você tem que deixar. Se você vive na prostituição, você tem que deixar a prostituição. Você tem que abandonar a prostituição. Se você vive no roubo, você tem que deixar de roubar. Se você vive na corrupção, você tem que deixar de ser corrupto. Se você vive na mentira, com enganos, você tem que deixar o engano, a mentira. Você tem que deixar essa vida errada que você está vivendo. Aí sim, você está se voltando para ele. Inclusive, no que diz respeito
aos dízimos. Olha só, ele diz aqui, roubará o homem a Deus, quer dizer, ele chega ao ponto de ventilar o homem como ladrão. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Vamos repetir aqui que dízimos e ofertas não significam dinheiro. Dinheiro não significa dízimo nem oferta. O que significa, o que simboliza dízimo e oferta são os primeiros frutos do nosso trabalho, o nosso primeiro esforço. O nosso primeiro tem que ser de Deus. Tudo que é primeiro na nossa vida tem que ser de Deus. Para que isso fique configurado que Ele é o primeiro em nossas vidas. Por exemplo, você que teve o seu primeiro filho ou primeira filha, não é? Você não se esquece. Sua primogênita ou seu primogênito, se é que podemos falar assim. Você sabe que o primeiro filho é a primeira força. Normalmente, o primeiro filho nasce perfeito. Nasce perfeito. Já o segundo, às vezes, vem com problema. Por quê? Porque o primeiro filho é o primeiro, é a primeira força, o primeiro vigor, não é? Então, é assim que funciona. Quando nós colocamos o nosso primeiro na mão de Deus, oferecemos o nosso primeiro, todo o nosso primeiro para Deus. Por exemplo, se eu vou pela manhã tomar o café, eu oro, ó Deus, eu te agradeço por esse pão nosso de cada dia. Eu reconheço meu Senhor como o provedor daquele café, daquele pão, daquela manteiguinha, daquele sanduíche, aquelas coisas todas. Quando eu vou almoçar, imediatamente, antes de colocar a primeira garfada, de levar a primeira garfada à boca, eu digo, ó meu Deus, eu te agradeço por esse pão nosso. Quer dizer, eu elevei o meu pensamento primeiro a Deus. Eu posso estar morrendo de fome, mas o meu dever, em primeiro lugar, antes de levar a comida à boca, é agradecer ao meu Deus. Quer dizer, eu estou pagando o meu dízimo. Eu estou ofertando a minha oferta para Deus. Eu estou considerando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. À tarde a mesma coisa, no café da tarde. No jantar a mesma coisa. A comida pode estar maravilhosa, está deliciosa. Seu aroma é algo extraordinário. Eu estou morrendo de fome, louco para comer. Mas antes de comer, antes de usá-lo para mim, alimentar o meu corpo, satisfazer o meu desejo, primeiro eu ofereço a Deus, ó Senhor, aqui está o pão nosso que o Senhor me deu, e eu te agradeço porque o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu Senhor. Isso é dízimo e oferta também. Quando eu recebo o meu salário, antes de pagar os meus compromissos, honrar os meus compromissos, eu tenho que honrar o meu Deus com as primícias da minha renda, que são os primeiros 10%. A oferta é a mesma coisa. Eu ofereço a Deus de forma espontânea, liberal. Ó, meu Deus, eu quero te agradecer pelo que o Senhor me tem dado. Davi disse assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quer dizer, quando nós honramos ao Senhor em primeiro lugar, então Ele nos honra, Ele nos abençoa. Quando Deus, Ele diz, em outras palavras, Ele diz assim,
se você me servir, eu também vou servi-lo. Sirva-me com o melhor, eu te servirei com o meu melhor. É assim que funciona. É assim que funciona. Se você não o serve com o melhor, ele tampouco vai te servir com o melhor. Se eu não o sirvo com o melhor que eu tenho, é claro que ele não vai me servir com o melhor. Você vê, agora eu respondo aquela pergunta que muitos maldosamente falam. Ah, o bispo é rico, o bispo é isso, o bispo aproveita das pessoas, o bispo... Não, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu procuro honrar o meu Senhor. E o Senhor me honra. Da forma como eu o honro, ele me honra. E eu tenho culpa. A não ser que eu queira ser rebelde e não honrá-lo. E não honrá-lo. Mas eu não sou estúpido. Eu não vou ser transgressor da sua palavra. Eu não vou ser desobediente. Eu vou fazer o melhor. E com prazer. Então, se eu faço o melhor para Deus, se eu dou o meu melhor para Ele, o que você acha que Ele vai me dar? O pior? De forma nenhuma, minha amiga, meu amigo ouvinte. Então, quando Deus fala, vós me roubais, Ele está se referindo àquelas pessoas que consideram tudo em primeiro lugar, menos Deus. Deus é o último lugar. Só quando estão com dor de barriga é que apelam para Ele. Essa é a pura realidade. Se você quer o melhor de Deus, você tem que dar o melhor para Ele. E o melhor, o que Deus mais exige de nós, é ser o primeiro lugar em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu lembro a pessoas que dizem assim, bispo, eu queria, poxa, ter um casamento igual o seu, porque eu sei que o senhor é feliz. Eu sei que a dona Estel faz feliz, o senhor a faz feliz também. Você quer isso? Mas para você ter isso, você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Antes de me casar, eu falei, Senhor, eu não quero me casar com aquela pessoa que satisfaça os meus olhos físicos. Eu quero me casar com a pessoa que o Senhor me der, que seja da tua vontade. Olha só. Então eu coloquei a minha esposa em destaque para que Deus pudesse escolhê-la para mim. Eu coloquei isso em destaque. É como aquele prato de comida. Antes de eu saborear esse prato de comida, eu primeiro agradeço a Deus. Eu elevo o meu pensamento a Ele e digo, Senhor, eu te agradeço por essa refeição. Essa refeição está na minha mesa porque o Senhor a colocou. É o Senhor que tem suprido a minha necessidade. Quando eu faço isso, então Deus me abençoa. Ele me abençoa em tudo que eu faço. Ele abençoa o trabalho das minhas mãos. Por quê? Porque as minhas mãos, primeiro, estão elevadas para Ele, dando graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando você chegar no Templo de Salomão, nós temos, diante do Templo de Salomão, quatro tamareiras. 4 tamareiras. A tamareira, além de dar um fruto extremamente delicioso, magnífico, aliás, o mel que a Bíblia trata, que Deus promete, uma terra que emana leite e mel, o mel vem da tamareira. Esse mel não é o mais importante da tamareira. O mais importante é que a tamareira, ela tem uma figura de adoração a Deus. Você verifica nas tamareiras em frente ao Templo de Salomão, elas estão com os braços, quer dizer, com os galhos levantados para o alto. Quer dizer, adorando a Deus. Isso é um detalhezinho que
Parece bobo, mas é muito importante. A minha vida, a sua vida, a nossa vida tem que estar em adoração a Deus, considerando-o como o Senhor da sua vida. É isso que é dízimo. É isso que é oferta. É isso que é agradar a Deus sobre todas as coisas. É isso que é ser honesto, honrar verdadeiramente a Deus. Porque não adianta você ir na igreja e não ter uma vida de acordo com Deus. Você o coloca em segundo plano na sua vida. Primeiro é seu filho, sua família, primeiro é o seu cargo, primeiro é seu dinheiro, primeiro é o seu automóvel, primeiro é a sua casa, primeiro é ir fulano, beltrano, cicrano. Primeiro é todo mundo. Até seus amigos estão em primeiro lugar. Primeiro é o seu time, o seu clube, você torce. Primeiro é tudo que existe nesse mundo. Depois, você pensa em Deus. Aí, quando vem um problema grave na sua vida, aí você diz, oh, meu Deus, você fica reclamando, choramingando. Eu não creio em Deus. Se Deus existisse, não haveria, esse problema não teria acontecido comigo. Aí você começa a colocar na conta de Deus todos os seus fracassos. Mas você nunca o honrou. Você nunca foi um dizimista fiel. Nunca. Então, como é que você pode querer exigir dele uma compreensão, uma consideração, se você não tem considerado em primeiro lugar? Porque se ele não for o primeiro na sua vida, minha amiga, ele não faz parte da sua vida. Jesus disse, se você ama sua mãe e seu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, é assim que tem que funcionar. Primeiro Deus, depois o nosso semelhante. Mas primeiro ele. Primeiro Deus, sobre todas as coisas. Então, quando a pessoa não é fiel nos dízimos e nas ofertas, então elas são amaldiçoadas. Está aqui escrito. Ele diz assim, me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Por exemplo, agora, nesse momento, nós temos visto que o Brasil está sendo, ou tem sido, visitado por maldições, igualzinho a do Egito. Não sei se você está vendo, reparando isso. É praga da Zika, do Zika, é praga do mosquito da dengue, é praga da miséria, é praga da inflação, é praga de que está devendo a tudo e a todos, é praga do desemprego, é praga da falta de dinheiro, e o governo está totalmente desorientado, não sabe o que fazer. Pula para cá, pula para lá, e a coisa não anda. Por quê? Porque parece que as pragas que caíram sobre o Egito estão caindo sobre o Brasil. Essa é a realidade. Por quê? Porque há falta de consideração para com o Deus de Israel. Há falta de consideração para com o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E a Bíblia fala claramente, quem amaldiçoa Israel, a si mesmo se amaldiçoa. Quem abençoa Israel, a si próprio se abençoa. Então, essas coisinhas pequenininhas, esses fatos pequeninos, são de extrema importância para a gente avaliar o porquê que a vida não vai para frente. Por que a vida fica amarrada, fica correndo em círculo? Mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu vou na igreja, eu faço bem, eu faço caridade. Você faz tudo para todo mundo, mas não faz cumprir a sua obrigação para com o Senhor, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Então, você fica vendo navios. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não culpe a Deus pelos seus fracassos, porque você tem que avaliar que você não tem honrado o Senhor
conforme ele tem exigido. Você tem honrado mais seu filho, sua filha, você tem investido mais nos estudos do seu filho do que propriamente na vontade de Deus, na obra de Deus. E aí, fica tudo difícil. Aí você fica pobre e eu fico rico, e aí você vem dizer, o bispo explora e aproveita da boa-fé das pessoas. Eu não aproveito de ninguém. Eu não aproveito de ninguém, de forma nenhuma. Se existe alguém que eu aproveito, é do meu Deus, da minha fé, da minha confiança, da minha fidelidade para com ele. Então aproveito. Eu aproveito a fé que ele me deu para tomar posse da minha terra prometida. E se você quiser também aproveitar, a fé é gratuita para todo mundo. Basta obedecê-la. Basta obedecer a palavra de Deus, você vai ser abençoado. Agora, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e obedece, aí ele diz assim no versículo 10, trazei todos, espíritas, evangélicos, católicos, budistas, judeus, muçulmanos, quem tem religião, quem não tem religião, não importa. Ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, diz assim, e depois fazei prova de mim. Quer dizer, primeiro você honra o Senhor com os dízimos e ofertas e toda a sua vida a Deus. Você honra o Senhor pela manhã, tarde e à noite. Todo dia. Não é só pegar a 10ª parte do seu salário e colocar no altar, não. É todo dia. No almoço você, meu Deus, esse almoço aqui o Senhor me deu. E eu te agradeço. Tá bom? Eu quero falar para ti que eu lembro que essa comida aqui veio da tua mão, que você está honrando a Deus. Você está dando a Ele, prestando a Ele, celebrando que Ele é o provedor, o abençoador da sua vida. Então ele diz assim, depois de fazer isso, fazei prova de mim. Quer dizer, pode testar a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, olha, ele fala, se eu não vos abrir as janelas do céu. Janela, ele não fala nenhuma janela. Se não vos abrir a janela, não, é as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção a tal ponto que não haja lugar suficiente para recolher de seus frutos. É muito forte isso. Isso é demais. Ele diz assim, e não derramar sobre vós bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Quer dizer, bênção de forma que você não tenha mais espaço para colocar essas bênçãos. Isso é demais. Isso é magnífico, é glorioso. Agora, quando a pessoa é fiel, ela tem direito a isso. E diz mais, e por vossa causa, repreenderei o devorador, quer dizer, aquele que rouba a sua saúde, faz você gastar rios de dinheiro com remédios, com médicos, e consertar o carro, e arrumar isso, e arrumar aquilo, e é enchente, miséria, prejuízos vultosos, você gasta rios de dinheiro com aquilo que não é pão, que não aproveita. Pois é, Deus promete repreender o espírito devorador que atua, ou que atuava na sua vida, por conta de você ser fiel a ele. E diz mais, o espírito devorador não destruirá os frutos da vossa terra. Vai ser a vossa terra, ele diz aqui assim, será proveitosa, será virtuosa, será abençoada, será próspera. A vossa terra será deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Terra deleitosa é quando você chega
assim nos desertos lá de Israel e você vê verdadeiros oásis, verdadeiras plantações viçosas. Qualquer que seja a plantação, qualquer que seja o fruto, é viçoso, é frutífero, é abundante. As uvas, os figos, as tamareiras que dão suas tâmaras, enfim, tudo é abundante, é próspero. Por quê? Porque há uma promessa. Se você me obedecer, se você me servir, eu também te servirei com as minhas bênçãos. Se você for fiel nos seus dízimos, na honra para comigo, eu serei fiel na honra para com você. É toma lá, dá cá. E você, minha amiga, meu amigo, é que tem que decidir se vai obedecer, se vai desobedecer, vai continuar desobedecendo. Continuar desobedecendo, você vai continuar com a vida como está. Por que você não tenta obedecer? Hein? Uma sugestão. Por que você não começa a obedecer? Tenta, não custa nada. Mas você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai descobrir o caminho da fé, o caminho do tesouro, o caminho da riqueza. Porque ele promete abrir as janelas dos céus sobre aqueles que lhe são fiéis. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Nós teremos um curso especial para os solteiros. Por exemplo, você é solteira, solteiro, e quer saber como o fazer para alcançar um casamento de verdade. Olha, eu gostaria até de estar nessa reunião, porque não há nada mais importante na vida da gente, depois de Deus, sempre Ele em primeiro lugar. Primeiro o Senhor em primeiro lugar, o Senhor nosso Deus em primeiro lugar. Mas em segundo lugar é o casamento. Então você que é solteira, solteiro, você que tem vivido dias, anos na solidão. Às vezes você arranja um trapo qualquer só para passar o tempo, mas só que arranja problema também, porque você tem necessidade de outra pessoa. Você sabe que o ser humano não foi feito para ser como uma ilha. Não, ele tem que ter o seu parceiro, sua parceira, seu casamento legal, tudo dentro da disciplina, da ordem de Deus. Então, Renato e Cristiane vão estar passando para vocês suas experiências para que vocês possam aprender como fazer para não se dar mal no casamento. Tá bom? Quinta-feira, não esquece, às 20h, no Templo de Salomão. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.